Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o nosso primeiro encontro. Nós vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Esta carta de Paulo é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. É o mais antigo livro de todo o Novo Testamento. Foi redigido em Corinto, no inverno do ano 50-51. Paulo havia sido perseguido e viu-se obrigado a abandonar Filipos. Então ele foi para Tessalônica. Então, Atos, capítulo 16, versículo 19 e 40. Tessalônica era uma cidade comercial, ponto de encontro de muitos pensadores e pregadores das mais diferentes filosofias e religiões. Nessa cidade, Paulo anuncia o Evangelho e forma aí uma pequena igreja. Mas, novamente, por causa da perseguição, Paulo teve que abandonar Tessalônica. Depois de um tempo, nós vemos Atos, capítulo 17, versículo 1 a 10, Paulo fica querendo saber como estava a comunidade de Tessalônica. Para lá, Paulo envia seus colaboradores, Timóteo e Silas. Quando Paulo estava em Corinto, Timóteo se encontra com ele, trazendo boas notícias da comunidade. Este será o objetivo da carta. Vai querer estimular a perseverança da igreja de Tessalônica na fé em Cristo. Algumas questões pastorais serão tratadas por Paulo, que vai então orientar a comunidade sobre como lidar com algumas situações e orientar assim seus membros. Havia uma tensão na comunidade em saber como e quando seria o fim do mundo. Paulo vai orientá-los e pede para que vivam sempre unidos com Jesus ressuscitado. Trata a questão da esperança cristã como força ativa e que trabalhem para poder sustentar a vida. O que os cristãos já vivem parcialmente na terra, viverão um dia que se manifestará em sua plenitude. Ter os olhos na eternidade, com a mão no arado, no trabalho e os pés no chão. Comecemos, então, esta leitura desta carta, o capítulo 1. Endereço e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz. Agradecimento à vida cristã. Agradecemos continuamente a Deus por todos vocês, sempre que nos lembramos de vocês em nossas orações. Com efeito, diante de Deus, nosso Pai, nos lembramos sempre da fé ativa, do amor capaz de sacrifícios e da firme esperança que vocês depositam em nosso Senhor Jesus Cristo. O anúncio provoca conversão. Irmãos, amados por Deus, sabemos que vocês foram escolhidos por Ele. De fato, o Evangelho que pregamos não foi apresentado somente com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Vocês sabem o que fizemos entre vocês, para o bem de vocês mesmos. E vocês imitaram nosso exemplo, e o exemplo do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo,
apesar de tantas tribulações. Assim vocês se tornaram modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Partindo de vocês, a palavra do Senhor se propagou, não apenas pela Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se espalhou a fé que vocês têm em Deus. De modo que sobre isso nada precisamos dizer. Eles mesmos falam da acolhida que tivemos entre vocês e de como vocês se converteram, deixando os ídolos e voltando-se para Deus, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Falam também de como vocês esperam que Jesus venha do céu, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É Ele que nos liberta da ira futura. Este é o primeiro capítulo da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Diante desse capítulo, nós vamos, então, neste momento, fazer a nossa reflexão. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz. A igreja é a comunidade cristã local, formada por pessoas que acreditam em Deus e se comprometem por meio da fé com o Evangelho de Jesus Cristo. No início da carta encontramos os remetentes, Paulo, Silvano e Timóteo. O destinatário é a Igreja de Deus e designa o povo dessa comunidade que está em Deus Pai, o Deus e Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa comunidade está também unida no Senhor Jesus, isto é, está unida nas duas pessoas divinas, no Pai e no Filho. Segue então a saudação, graça. Graça significa o favor de Deus, que nos vem dado através de seu Filho Jesus Cristo. Paz é uma saudação judaica, onde o próprio Jesus é a nossa paz. Agradecimento à vida cristã. Agradecemos continuamente a Deus por todos vocês, sempre que nos lembramos de vocês em nossas orações. Agradecer, dar graças. Verbo Eucaristel, graças a Deus, em razão de todos que compõem a comunidade de Tessalônica. Paulo dirige seu agradecimento ao Pai, isto é, Deus, de tradição monoteísta judaica, em razão da recepção frutífera do Evangelho pelos cristãos de Tessalônica. A recordação e lembrança dos tessalonicenses de como aderiram ao Evangelho faz com que Paulo, Timóteo e Silvano os coloquem em orações. Versículo 3. Com efeito, diante de Deus nosso Pai, nos lembramos sempre da fé ativa, do amor capaz de sacrifícios e da firme esperança que vocês depositaram em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta na comunidade de Tessalônica as 3 virtudes teologais: fé, esperança, caridade. Essas 3 virtudes é que dão sentido à comunidade de Tessalônica e à recepção do seu Evangelho. Uma fé ativa, que se traduz em obras. Um amor fraterno, que se esforça a fazer sacrifícios. E a esperança persistente,
enraizada, fundada em nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que Paulo, Silvano e Timóteo podem testemunhar diante de Deus Pai as atitudes tomadas na recepção do Evangelho na comunidade lá de Tessalônica, que possuía uma fé ativa, um amor manifesto e uma esperança constante. Toda esta realidade das virtudes teologais depositadas, depositada firmemente em nosso Senhor Jesus Cristo, mostra que eles têm, na sua vida, a comunidade de Tessalônica, a centralidade do anúncio do Evangelho. O anúncio provoca conversão. Versículo 4. Irmãos amados, por Deus sabemos que vocês foram escolhidos por Ele. Os cristãos da igreja de Tessalônica são chamados. Isto é, uma vocação. E a origem desse chamado, a origem é divina. Eles foram chamados, uma vocação por Deus. E são escolhidos a uma eleição divina. Paulo tem consciência dessa verdade. A escolha é um ato do amor de Deus. Também chamar de irmãos reflete uma afeição de Paulo por eles. E a prova desta eleição da igreja dos Tessalonicenses é sua recepção do Evangelho. Versículo 5. De fato, o Evangelho que pregamos não foi apresentado somente com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Vocês sabem o que fizemos entre vocês, para o bem de vocês mesmos. A pregação do Evangelho não é simples palavra humana, mas vem prenha, imbuída, com toda a presença do Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo é a terceira pessoa divina, o Espírito Santo é Deus. E é o Espírito Santo que dá fecundidade ao anúncio. O ato de Paulo pregar o Evangelho aos habitantes de Tessalônica mostra aí já o poder deste Evangelho e revela que o poder desse Evangelho está na ação do Espírito Santo. É este o poder de Deus que fez Paulo poder realizar o bem entre eles, tanto também nos milagres. Versículo 6. E vocês imitaram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Paulo afirma que os tessalonicenses imitam Paulo, o imitam, É melhor, Paulo afirma que os tessalonicenses o imitam na recepção da palavra. E Paulo imita Jesus. Assim, a comunidade se torna modelo para os outros. Em geral, no sofrer com alegria pelo Evangelho, revela uma alegria não humana, mas uma alegria cuja fonte é o próprio Espírito Santo, Deus mesmo, na pessoa do Espírito Santo. A comunidade de Tessalônica se tornou imitadora dos apóstolos e do Senhor. Na medida em que ela se tornou imitadora de Paulo e do Senhor, eles tornaram exemplos para os outros fiéis. Assim enfrentam as tribulações, isto é, sustentando pela alegria de alguém que está na presença de Deus, mas enfrentam as dificuldades e desafios dentro de uma perspectiva escatológica, da esperança na perspectiva da realização do reino de Deus. Versículo 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia.
A vida de fé centrada em Cristo Jesus pelos Tessalonicenses, da fé e do amor e da esperança, da alegria que os sustentam, mesmo diante da tribulação. E essa alegria faz com que esta igreja se torne modelo para os outros. Para as outras, o quê? As outras igrejas da região da Macedônia e da Acaia. Versículo 8. Partindo de vocês, a palavra do Senhor se propagou, não apenas na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se espalhou a fé que vocês têm em Deus, de modo que sobre isso nada precisamos dizer. Então, nesse versículo 8, nós vemos que o Evangelho veio recebido em meio à aflição. E mesmo assim, com alegria. Confirma que a proclamação e recepção do Evangelho são acontecimentos escatológicos, estão perpassados da certeza da vitória da vida sobre a morte. Tessalônia era o centro de comunicações. Isto ajudou a difundir o Evangelho. Mas a grande difusão da fama e seu efeito positivo são obras de Deus, autor de toda graça e todo bem. Paulo constata o bem que Tessalônia fez na região por meio do seu testemunho de fé que se espalhou pelas outras regiões. Versículo 9. Eles mesmos falam da acolhida que tivemos entre vocês, de como vocês se converteram, deixando os ídolos, voltando-se para Deus, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. O testemunho do que fazem os tessalonicenses, primeiro na acolhida que deram a Paulo, no início da pregação do Evangelho, de como os membros da comunidade tessalônica se abriram à fé, se convertendo, abandonando os ídolos, os deuses gregos, suas divindades, e voltando para o Deus único, e assim servir somente ao Deus vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Falam também de como vocês esperam que Jesus venha do céu, o Filho de Deus. Versículo 10. Falam também de como vocês esperam que Jesus venha do céu, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É Ele que nos liberta da ira futura. Os tessalonicenses não só abandonaram seus deuses e serviram ao Deus vivo e verdadeiro, mas mantêm a expectativa do juízo final. Eles esperam que Jesus venha do céu. Este Jesus é o Filho de Deus, que vem para exercer o julgamento, a salvação final. Este Jesus, Filho de Deus, que o Pai ressuscitou dos mortos. Esse Jesus é aquele que nos liberta da ira futura, da condenação eterna. Este é o nosso capítulo 1. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.